Fala galera, exercício sobre a aula de geometria plana 2, comprimento da circunferência, área do círculo e sistema de medidas de ângulos. Questão 1. A figura é uma representação simplificada do carrossel de um parque de diversões, visto de cima. Nessa representação, os cavalos estão identificados pelos pontos escuros e ocupam as circunferências de raio de 3 metros e 4 metros, respectivamente, ambas centradas no ponto O. Em cada seção de funcionamento, o carrossel efetua 10 voltas. Quantos metros uma criança sentada no cavalo C1 percorrerá a mais do que uma criança no cavalo C2 em uma seção? Utilize 3 como aproximação para π. Uma volta completa, você percorre toda a circunferência, que é dado por 2πr. Na primeira circunferência, 2π, o raio é 4 e são 10 voltas. Então é 10 vezes esse valor, o que vai dar 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, e acrescento 0, 240 metros. Na circunferência 2, mesma coisa, 2πr, o raio agora é 3, e são 10 voltas. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 2, 18, 18 vezes 10, 180. Quanto ela vai percorrer a mais? Então, ela, 240, quando retira 180, vai dar 60 metros a mais, o que nos dá a alternativa a letra B. Questão 2. A roda dos ventos é uma figura que representa 8 sentidos que dividem o círculo em partes iguais. Uma câmera de vigilância está fixada no teto de um shopping e sua lente pode ser direcionada remotamente por um controlador para qualquer sentido. A lente da câmera está apontada inicialmente no sentido oeste. E o seu controlador efetua 3 mudanças consecutivas, a saber: primeira mudança, 135 graus no sentido anti-horário. Segunda mudança, 60 graus no sentido horário. Terceira mudança, 45 graus no sentido anti-horário. Após a terceira mudança, ele é orientado a reposicionar a câmera com a menor amplitude possível no sentido noroeste devido a um movimento suspeito de um cliente. Qual a mudança de sentido que o controlador deve efetuar para reposicionar a câmera? Primeiro ele está onde? Virada para o oeste. Aí na primeira mudança, 135 graus no sentido anti-horário. Anti-horário é girando para cá. Então ele vai para lá, 135 graus. Uma volta completa são 360 graus. Como está dividido em 8 regiões, ficam, 360 vezes por 8, 8, 4, 32, 8, 4, 45 graus cada setor. Tá? Então, 135 graus são 3 ângulos de 45 graus. Então, 1, 2, 3. Então, ele vai parar aqui, nesse segmento aqui. Segunda mudança, 60 graus no sentido horário. Então, ele agora vai girar para cá. Então, ele vai voltar 60 graus. Então, ele vai andar daqui para cá, que é 45, mais 15. Então, ele parou aqui, nessa região, entre o sul e o sudoeste, com 15 graus de proximidade do sul. E aí depois ele foi no sentido anti-horário, que é o sentido para lá, 45 graus. Então ele andou esses 15 e andou mais 30. Então ele está a 30 graus do sul. Tá aqui nesse ponto aqui. Ele precisa ir para o noroeste, fazendo a menor amplitude possível. Então ou ele gira, ou ele vai girar para cá, ou ele vai girar para cá. O menor possível é o que tem o menor ângulo. No caso, o noroeste, ele está oposto ao sudeste. E eu sei que meia volta é 180 graus. Então é muito mais perto ele vir para cá, porque vai ser menos de 180 graus. Ele vai ter que andar 45, 45, 45, mais os 30 que ele se encontra da proximidade do sul. Então 45 vezes 3, 135, com 30 fica 165 graus, no sentido do relógio, que é para lá, no sentido horário, nos dando a alternativa letra E. Questão 3. Uma formiga parte do centro de um círculo e percorre uma só vez
com velocidade constante o trajeto ilustrado na figura a seguir. Qual dos gráficos a seguir representa a distância da formiga ao centro do círculo em função do tempo? Se ela está indo para lá, ela está se afastando, ganhando distância do centro do círculo. Então, ela está com sua distância aumentada. Depois ela vai andar por esse setor, onde qualquer ponto desse arco, a distância até o centro é a mesma, que é o próprio raio. Então tem que ser algo constante. Não é, não tem e não é. Então só pode ser letra A ou letra B. E depois ela vem por esse último caminho, onde ela está se aproximando do centro, ou seja, a sua distância para o centro está diminuindo. Aqui está aumentando a distância. A distância tem que diminuir, o que nos dá a alternativa letra B. Ok? Questão 4. Duas peças circulares se sobrepõem como na figura a seguir. A região não sobreposta da peça menor corresponde a 75% de sua área, e a região não sobreposta da peça maior corresponde a 80% da sua área, como está mostrando aqui na imagem. Assinale a alternativa que apresenta razão entre o raio da peça menor e o raio da peça maior. Falou de área e quer saber razão entre o raio. A gente sabe que a área de um círculo é πr². Ele quer razão entre o raio da peça menor, vou colocar Rzinho, sobre o raio da peça maior, Rzão, certo? O que é que a gente pode ver aqui? Se 75% é essa região aqui, então aqui dentro corresponde a 25% da área do círculo menor. Se 80% é essa região aqui, então aqui corresponde a 20% da área do círculo maior. E essas áreas são comuns, ou seja, 25% da área do círculo 1 é igual a 20% da área do círculo 2. 25%, área é πr², 20%, área é πr². Π de um lado, π do outro corta, 100 de um lado, 100 do outro corta. E aí vamos ter aqui 25r², 20r². Simplificando por 5 vai dar 5r², 4r². Como eu quero a razão entre o raio menor pelo raio maior, então eu vou pegar o raio maior, 4/5. Está multiplicando, passa dividindo, está multiplicando, passa dividindo. Ambos estão ao quadrado, coloco num parêntese só. Tá ao quadrado vira uma raiz. Raiz de 4 é 2, raiz de 5 não tem. Vou racionalizar, que é multiplicar pela própria raiz de 5, o que nos vai dar 2 raiz de 5 sobre 5, dando a alternativa a letra E. Ok? Questão 1. Henk Hesselink e seus colegas do Laboratório Nacional do Aeroespaço NAL, na Holanda, estão trabalhando em um projeto chamado Pista Sem Fim, que propõe a substituição das longas pistas retilíneas de concreto em uma única pista circular. Para a gestão de tráfego em um aeroporto, as pistas circulares teriam que ser de grandes dimensões. O NAL sugeriu um diâmetro mínimo de 3 km. Considere 3 como aproximação para π. Seguindo a recomendação do NAL, uma pista construída nesse projeto deve ter um comprimento mínimo de... Como é que se calcula o comprimento da circunferência? Pela fórmula que C igual a 2πr. Onde π ele falou para usar como 3 aproximadamente, e o raio diâmetro é o dobro do raio. O raio é a metade do diâmetro, então se o diâmetro é 3, o raio é 1,5. E aí, quando eu fizer essa multiplicação, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 1,5 vai dar 9 km de comprimento, então, alternativa letra C. Questão 2. O dispositivo de segurança de um cofre tem o formato da figura a seguir, na qual as 12 letras A, B até o L estão igualmente espaçadas. O ângulo central entre duas letras vizinhas é o mesmo e a posição inicial da seta quando o cofre se encontra fechado é a indicada.
Para abrir o cofre, são necessárias 3 operações, o segredo. Girando o disco menor, no qual a seta está gravada, de acordo com as seguintes instruções, partindo da posição indicada. 2/3 de π no sentido anti-horário, 3/2 de π no sentido horário, 3/4 de π no sentido anti-horário. Pode-se então afirmar corretamente que o cofre será aberto quando a seta estiver onde? Se o ponto inicial dela é esse, e primeiro temos que girar 2/3 de π. 2/3 de π. Quem é π? 180 graus. 2 vezes 180, 360. 360 dividido por 3 fica 120. Então vamos girar 120 graus. No sentido anti-horário, que é para lá. Quantos graus temos aqui? Se são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 espaços. Uma volta completa são 360 graus. Dividido por 12 espaços, vão dar 30 graus em cada espaço. Se ele vai girar 120 graus, ele vai girar 4 pedaços de 30. Então, ele está aqui no A, ele vai 1, 2, 3, 4. Então, ele vai parar na letra E. E aí, depois ele vai fazer o quê? 3/2 de π, 3/2 de π, que é 180. 180 por 2 dá 90, 90 vezes 3, 270 graus. 270 graus para onde? No sentido horário, que é para lá. Né? Como cada espaço são 30 graus, 270 são 9 espaços. Então ele vai agora no sentido horário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai parar agora na letra H. E por último, 3/4 de π. 3/4 de π, que é 180 graus. 180 dividido por 4 dá 45. 45 vezes 3 dá 135 graus. Como cada espaço são 30 graus, então ele vai fazer o quê? Não vai parar no ponto exato, né? Ele vai dar 4 voltas de 120 e vai sobrar 15, ou seja, vai parar no meio termo entre um e outro, no sentido anti-horário, que é para lá. Então ele agora está voltando, né? Ele vai voltar quanto? 4 e 1,5. Então 1, 2, 3, 4 e meio. Então ele vai parar aqui entre a letra A e a letra L, que nos dá a alternativa à letra A. Questão 3. No sistema de engrenagens, cada uma tem o seu raio, de forma que a engrenagem A tem raio com medida R, a B tem raio com medida igual a metade do raio da engrenagem A, e a C tem raio com medida igual a 1/4 do raio da engrenagem A. Sendo a medida do raio de A igual a 4, quantas voltas A dará quando C percorreu o equivalente a 3.600 centímetros? Use π como 3. Como é que faz aqui? Como eles são engrenagens conectadas umas com as outras, o equivalente que um percorrer, é quando C der 3.600 centímetros de distância percorrida, o B também vai fazer essa mesma coisa e o A também vai fazer essa mesma coisa, tá? Então, o comprimento de A, já que o foco é quantas voltas o A vai dar, é 2πr, que o raio é 4. A questão me deu que o raio é 4. Então, uma volta apenas para ele, 2 vezes 3, 6 vezes 4, 24. Como ele vai percorrer 3.600 centímetros, quer dizer que ele deu várias voltas. Quantas voltas ele deu? É só dividir 3.600 por 24, que dá 1.800 por 12, dá 900 por 6, que vai dar 150 voltas, alternativa letra E. Questão 4. Foi inaugurada uma praça municipal de formato circular com 30 metros de raio, toda permeada por 21 refletores à sua volta. Foi projetada para que a distância entre dois refletores vizinhos fossem iguais. A distância em metros entre cada dois dos refletores vizinhos foi de adote π como 3,15. Temos uma praça circular, onde vão ter 21 refletores igualmente espaçados. Se eu colocasse apenas 3 refletores, são 3 espaços. Se eu coloco 4 refletores, são 4 espaços. Como foram 21 refletores, são 21
subdivisões, certo? Então, meus 360 graus vai ser dividido por 21 pedaços, tá? Como ele quer a distância em metros, então ele quer a distância de um refletor para o outro. O foco aqui não é o ângulo, então a gente vai apenas precisa fazer C igual a 2πr para saber o tamanho completo dessa pista, né, dessa praça. 2π é 3,15 vezes r, que é o raio, que são 30 metros. E aí fica 2 vezes 3,15 vezes 30 dá 189 metros o tamanho dessa praça. Como eu tenho que dividir por 21 refletores, então 189 dividido por 21 vai dar 9 metros de espaço entre um refletor e o outro, que nos dá a alternativa letra C. Questão 5. Pivô central é um sistema de irrigação muito usado na agricultura, em que uma área circular é projetada para receber uma estrutura suspensa. No centro dessa área há uma tubulação vertical que transmite água por meio de um cano horizontal longo, apoiado em torres de sustentação, as quais giram sobre rodas em torno do centro do pivô, também chamado de base, conforme mostra nas figuras. Cada torre move-se com velocidade constante. Um pivô de 3 torres será instalado em uma fazenda, sendo que as distâncias entre as torres consecutivas, bem como da base à torre 1, são iguais a 50 metros. O fazendeiro pretende ajustar as velocidades das torres de tal forma que o pivô efetue uma volta completa em 25 horas. Use π como 3. Para atingir seu objetivo, as velocidades das torres T1, T2 e T3 devem ser em metro por hora de da base até o primeiro pivô 50 metros, da base até o segundo pivô, né, 100 metros de distância, que no caso é mais 50 só daqui para cá, e aqui mais 50, que vai dar 150 metros, como se fosse uma circunferência de 50 metros de raio, uma outra de 100 metros de raio e uma outra de 150 metros de raio. E o que é que a gente precisa de? O que é que ele quer saber? Ele falou que vai dar uma volta completa em 25 horas. Né? Velocidade é distância sobre o tempo. Velocidade, a distância percorrida é o comprimento da circunferência, que é o nosso 2πr. E aí vamos ter 2π, o primeiro raio, o primeiro círculo menor de todos, que é 50, né, sobre o tempo, que são 25 horas. Então a velocidade vai ser 50 dividido por 25 dá 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12 metros por hora. Da segunda torre, 2π, π é 3, coloca logo o valor do 3. O raio agora é 100 sobre 25 horas. 100 dividido por 25 dá 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24 metros por hora. E a terceira torre, 2π, o raio agora é 150, o tempo é 25, que é o mesmo. 150 por 25 vai dar 6, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 6, 36 metros por hora, que nos vai dar a alternativa 12, 24, 36, letra A. Ok? Questão 6. A figura mostra uma praça circular que contém um chafariz em seu centro e em seu entorno um passeio. Os círculos que definem a praça e o chafariz são concêntricos. O passeio terá seu piso revestido com ladrilhos. Sem condições de calcular os raios, pois o chafariz está cheio, o engenheiro fez a seguinte medição. Esticou a trena, tangente ao chafariz, medindo a distância entre os dois pontos A e B, conforme a figura. Com isso, obteve a medida do segmento da reta AB, 16 metros. Dispondo apenas dessa medida, o engenheiro calculou corretamente a medida da área do passeio em metro quadrado. A medida encontrada pelo engenheiro foi... Como é que a gente vai fazer isso aqui? Eu sei que daqui até o centro vai ser o raio grandão, né? Desse maior. Eu sei que daqui até o centro vai ser o mesmo valor, o mesmo raio maior. E eu sei que daqui até embaixo vai ser o raio do círculo menor.
16 dividido para dois lados vai ficar 8 para cada lado. Pegando apenas um lado, posso fazer um Pitágoras. R ao quadrado é igual a E ao quadrado mais 8 ao quadrado. R ao quadrado, R ao quadrado mais 64. Passando para o outro lado. Desculpa. R ao quadrado menos R ao quadrado igual a 64. O que é que eu posso ver disso? Eu quero a área que eu vou colocar o calçamento, o piso. A área é πr ao quadrado. Como eu não quero o círculo completo, eu quero só uma parte dele, então eu tenho que fazer a área do círculo grandão menos a área do círculo pequenininho, que é onde não vai ter o piso. Então vai ser a área do círculo grandão menos a área do círculo pequenininho. Se eu colocar o π em evidência, vai ficar r ao quadrado menos r ao quadrado, que eu achei aqui que é 64, então vamos ter π vezes 64, que dá 64π, alternativa a letra D. Questão 7. A superfície anterior, conhecida como faixa de Moebius, foi descoberta pelo matemático e astrônomo alemão August Ferdinand Moebius, 1790-1868. A faixa de Moebius pode ser obtida por meio de uma faixa retangular ABCD, dando-se meio giro em uma de suas extremidades e juntando-se os pontos A com D e B com C, conforme as figuras a seguir. Caminhando na faixa de Moebius, figura 2, uma baratinha sempre sobre a linha escura saiu do ponto P e a ele retornou percorrendo uma distância de 7,2 metros. Qual é a medida do raio da base da superfície cilíndrica obtida com a faixa retangular 1 que gerou a faixa de Moebius? Como a questão fala que a baratinha percorreu toda a faixa de Moebius, então quer dizer que ela fez duas vezes a distância, né, percorrida pela faixa. Já que a faixa foi dobrada, então ela andou duas vezes, né, correspondendo aos dois lados que ela tem. Ela andou por um lado da faixa, depois andou pelo outro lado da faixa. Então ela fez duas vezes esse percurso. Então os 7,2 metros, ao dividir por 2, vai dar 3,6. Esse é o valor de uma circunferência. Tá? E aí C, 2πr, 3,6, 2 vezes π vezes r, 2 vezes 3 dá 6, está multiplicando, passa dividindo, e aí 3,6 dividido por 6 vai dar 0,6, que nos dá a alternativa a letra C. Questão 8. Um garçom precisa escolher uma bandeja de base retangular para servir 4 taças de espumante que precisam ser dispostas em uma única fileira paralela ao lado maior da bandeja e com suas bases totalmente apoiadas na bandeja. A base e a borda superior das taças são círculos de raios 4 e 5 cm. 4 cm, 5 cm. A bandeja a ser escolhida deverá ter uma área mínima em centímetro quadrado igual a. Como é que vai ser essa bandeja? Uma bandeja retangular que tem que caber, né, a ser colocada 4 taças enfileiradas. Então temos lá um retângulo onde eu vou colocar 4 taças. Só que a base não é o mesmo tamanho que é lá em cima, né? O topo do copo, né, onde vai colocar o líquido, é bem maior. Então não dá para colocar 4 encostadas com o círculo um no outro. Então, o foco vai ser olhando aqui para cima, que aí vai ficar encostando um no outro. Você pode colocar mais para fora da bandeja, né? Por exemplo, aqui no final, vou colocar uma base aqui, com o maior lado, né, saindo para fora, né? Já que é 4 centímetros aqui, 5 centímetros aqui. Mesma coisa aqui, 4 aqui, 5 aqui, né? Mas as outras do centro vão ter que encostar uma na outra, né? É a base maior de uma encostando na base maior da outra, tá? Então vamos ter daqui para cá 4, que é o raio da menorzinha, né? E a outra é 5. Então daqui para cá 5, aí daqui para cá o diâmetro completo da base maior, que é 10, daqui para cá o diâmetro da base maior, que é 10, daqui para cá 5 e daqui para cá 4, que dá para colocar um para o lado de fora. Então, ao todo, 4, 5,
10, 10, 5, 4. Então, 10, 20, 30 e 8. Tá? Esse é o maior comprimento que temos aqui. Como a largura da bandeja não precisa, nosso foco para a largura apenas da base dela, né, que é 4 para baixo, 4 para cima, né? Então temos 8 de largura. A área dessa bandeja, a área de um retângulo é base vezes altura, e 38 vezes 8 vai dar 304, que nos dá a alternativa a letra C. Questão 9. Deseja-se construir um anel rodoviário circular em torno da cidade de São Paulo, distando aproximadamente 20 km da Praça da Sé. Qual a densidade demográfica da região interior ao anel em habitantes por quilômetro quadrado, supondo que lá residam 12 milhões de pessoas? Dado π igual a 3. Temos um anel circular, distando, né, 20 km da Praça da Sé. Então, tem lá o centro, 20 km distante da praça lá do centro. Eu vou calcular a área, né, como está falando quilômetro quadrado, vou calcular a área. A área vai ser πr ao quadrado. Π, vou usar 3, 20 ao quadrado, que vai dar 400 vezes 3, 1.200 quilômetros quadrados. Como eu tenho 12 milhões de pessoas, então a densidade vai ser a quantidade de pessoas, 12 mil milhões, dividido por uma área de 1.200. 2 zeros embaixo com 2 zeros em cima. 12 dividido por 12 vai dar 1, sobram 4 zeros, que nos dá 10 elevado à quarta, alternativa a letra C. Questão 10. Em muitas igrejas e casas antigas de Porto Alegre, pode-se observar janelas de forma retangular encimadas por um semicírculo, como na figura. Considerando que a parte retangular da figura possui x centímetros na base e a altura correspondente a 1/2 essa medida, a função em que a é igual a f de x e que determina a área total da janela em centímetros quadrados é. A questão falou que x é a base. A altura corresponde a 1/2 essa medida. Então temos 1/2 de x. Se aqui é x, aqui também é x. Logo, esse semicírculo, o raio dele é metade de x, que vai ser x sobre 2. E como eu quero a área, eu vou fazer a área de um retângulo, que é base vezes altura, mais a área de um círculo dividido por 2, porque isso é metade da circunferência. Então vamos ter a base, que é x, a altura, que é 1,5 de x, mais π, o raio é x sobre 2, E aí vamos ter 1,5 x ao quadrado mais π x ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, 4 vezes 2, 8. Se colocar o x em evidência, vamos ter 1,5 mais π oitavos, né, o que nos vai dar a alternativa 1x ao quadrado, 1,5 mais π oitavo, letra D.